Bom, não sei quanto a vocês, mas nessa quarentena aí, durante muitas semanas, nós dentistas ficamos afastados e restritos aos atendimentos de urgência e emergência, e a maior parte dos casos que surgiram no meu consultório foram casos de fratura. Eu queria trazer essa situação para vocês, compartilhar com vocês umas informações a casos como esse, casos onde ocorre a fratura de uma das cúspides, né? E são casos até que previsíveis, né? A gente pode até adivinhar que vai haver uma fratura, prever que vai haver uma fratura, adivinhar não, né? Mas prever que vai haver uma fratura da cúspide lingual, inclusive devido à análise dos fatores cavitários dessa situação. E muita gente não entende muito bem assim, como que você sabe que vai quebrar a palatina? E eu queria trazer aqui primeiramente um desenho, né, que permite que entenda facilmente, acho que você vai conseguir entender bem essa questão agora, que diante de um corte sagital, ou seja, olhando o dente de lado, nós temos três contatos principais aqui, contato A, B e C. O contato A é um contato que gera essa resultante força, o contato B é um em outra direção. Você pode ver que quando nós analisamos os dois vetores, eles geram uma resultante no seu longo eixo, né? Uma tendência a uma verticalização maior dessa transmissão. E o contato C já é um contato que se assemelha ao A, né? Então, você veja a direção das forças aqui durante o movimento de fechamento. E o que é interessante você perceber aqui é que quando você tem um contato e um outro que se anula, essa cúspide ela está contida no meio do dente antagonista. Então, por isso que a cúspide vestibular do inferior é chamada de cúspide de contenção, porque ela está contida aqui. Agora, uma cúspide lingual é uma cúspide de não contenção, porque nós não temos um outro ponto do outro lado. Você consegue perceber? Então, as cúspides de não contenção são cúspides que, quando nós temos uma restauração grande e ela não está aderida aqui, nós temos ela como se atuando em uma única, de uma maneira muito distinta, uma cúspide muito fragilizada. É por essa razão que restaurações muito largas aqui, ó, não adesivas, elas não estão coladas aqui efetivamente, né, com esse substrato que ficou, ele tende uma fratura dessa cúspide, entendeu? E o mesmo vale para o superior, mas o superior, a cúspide, como você pode ver, a de não contenção é a vestibular. Então, se você tiver uma parede muito fina vestibular no dente superior, ela tende mais a fratura do que a lingual. Não quer dizer que a lingual superior não vai fraturar, não quer dizer que a vestibular inferior não vai fraturar, mas é que a propensão maior é essa aqui, entendeu? Então, diante de uma situação como essa, onde nós vemos uma restauração muito larga, uma parede lingual fragilizada e a ausência de margem adesiva é eficiente, e como que eu sei que não está aderido aqui? Bom, porque a melhor adesão que tem é em esmalte, e a maior parte dessa adesão está em dentina. Você já vê um envelhecimento de toda a restauração, de toda a topografia oclusal, que provavelmente foi desgastado ou até sofreu um envelhecimento com o tempo. Você consegue ver uma margem pigmentada e com clinicamente vendo que existe um gap ali onde ocorre acúmulo de alimento, de substrato, né, de matéria orgânica. Então, eu previ para a paciente, eu falei assim, olha, tem que fazer essa restauração porque a chance de você quebrar essa parte de dentro é muito grande. E aí, devido à quarentena, ela postergou e, ironicamente, o dente veio a fraturar na quarentena. Então é engraçado que ela veio e falou assim, nossa, parece que você estava prevendo, né? Parece que você fez você adivinhou o que ia acontecer, porque foi só você falar que aconteceu. E na verdade não é uma adivinhação, né? Como nós já entendemos os fatores cavitários, nós entendemos a transmissão dos esforços, entendemos todos os fatores de risco, eu posso falar, olha, é grande chance da cúspide lingual aqui fraturar. Então eu já tinha falado isso para ela, quando quebrou ela veio, e aí nós estávamos diante de uma situação como essa. Então eu removi a restauração com isolamento relativo mesmo, tá? Porque a restauração ela soltou praticamente, né? Eu só dei um toquezinho aqui, ela soltou. E depois nós pudemos avaliar que havia uma fratura, tá? Normalmente esse dente já havia sido tratado endodonticamente, não havia necessidade de anestesia e essa porção ela se soltou após a restauração, dando origem a uma situação como essa. Bom, existem várias teorias que defendem aqui a utilização ou não utilização de retentores intrarradiculares. Particularmente nesse caso eu não utilizei. Não vou entrar em detalhes do porquê eu não utilizei o retentor intrarradicular nessa situação, não é o propósito desse vídeo, mas é interessante você perceber que nós temos aqui uma férula na face vestibular, bastante presença de esmalte, e se você for analisar, a câmara pulpar está relativamente preservada, não há grande desgaste da estrutura dentinária, da dentina, ao redor do dente. Uma das coisas que você tem que avaliar, né, é quão frágil está essa parede. Se você tivesse uma cárie aqui, uma parede bem fininha, é um dente que tem muito menos chance de vir a durar por
pelo longo prazo. Mas como nós temos bastante estrutura, eu optei por manter. Bom, o que eu quero entrar em detalhes aqui, eu acho importante você avaliar. Numa situação dessa, nós sabemos que a melhor adesão é feita com isolamento absoluto. Mas o Tim Ferriss, ele fala o seguinte, às vezes as coisas mais importantes não são as coisas que você tem que fazer, mas as coisas que você tem que não fazer. Então ele fala assim, que ao invés de você fazer uma to-do list, você deveria fazer uma not to-do list. Uma lista do que não fazer. E isso é muito interessante porque, assim, eu sei que isolamento absoluto ele é melhor, que é importante você fazer, mas é importante você entender também quando não fazer. E eu sei que esse tema é polêmico, muita gente vai me questionar aqui e até falar assim, nossa, mas você não fez isolamento nessa situação? E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você aqui. Quando não fazer um isolamento absoluto, tá? Os mais puristas talvez me critiquem um pouco com relação a isso, mas pensa bem, para eu colocar um grampo nessa região, você tem que entender assim que nós temos a margem óssea e nós temos em torno de 3 milímetros para cima a margem gengival. Isso varia um pouco, né? Nós podemos ter epitélio juncional longo aqui, nos casos assim onde houve perda óssea, enfim, mas normalmente é uma situação assim, né? Dessa distância. E quando nós temos uma fratura que está abaixo do nível gengival e uma fratura próxima do nível ósseo, você concorda que nós não conseguimos usar um grampo desse tipo, assim, um grampo chamado grampo de retenção, né? Nós vamos precisar usar um grampo de retração. Esse conceito eu aprendi com o professor Vitor Guerreiro, eu fiz o curso dele de isolamento, e eu também acredito que você tem que isolar a maior parte dos casos. Mas você há de convir que se você colocar um grampo de retração aqui, esse grampo ele vai bater na base óssea e ficar subindo toda hora. E de tanto você testar esse grampo de retração aqui, você vai causar uma injúria ao tecido. Além disso, após tantas tentativas, o sangramento vai ser quase que impossível de se obter, de se controlar. E mesmo que de fato você coloque o grampo, vai ser muito difícil colocar uma matriz, né? Então, diante de uma situação como essa, eu já tenho claramente assim que, havendo um bom afastamento, você conseguindo fazer um bom isolamento relativo, é muito benéfico trabalhar com um sistema de matrizes circulares que já consiga dar um perfil de emergência. Você veja que não é uma matriz reta, Toffler-Mayer, é uma matriz tipo boomerang, que ela mantém já uma certa concavidade, né, desde lá de baixo. E a dica aqui para você é colocar um pouco de Teflon para aproximar, para que esse próprio tecido ele aperte um pouco a matriz e não deixe nenhum espaço. Eu não consegui tirar a foto muito bem, que o ângulo era muito ruim, a matriz ela ficava na frente, mas eu posso te assegurar que a matriz estava totalmente adaptada aqui com a margem, que era a margem mais crítica, né, a margem mais subgengival. E diante disso você pode fazer um jateamento, uma asperização, limpar toda essa contaminação, né? Você veja que nós limpamos isso, e aí você vai poder fazer uma elevação de margem. Você pode elevar a margem com resina composta. Nessas situações eu prefiro trabalhar com resina flow, porque consigo uma adaptação muito boa na transição. Eu sei que também é questionável em relação à longevidade, a composição da resina flow em relação a uma resina composta convencional. Eu entendo que ela tem mais monômeros, mais matriz orgânica e por isso tende a envelhecer mais, mas eu vejo muitas vantagens em se trabalhar com flow para conseguir uma boa adaptação e uma boa praticidade clínica. Lembrando que nós estamos aqui em isolamento relativo e o tempo é muito crítico, né? E especialmente aqui eu utilizei uma resina que chama-se Built Fill Flow. Ela tem uma tecnologia que chama-se Giomer e é uma tecnologia que ela tem um controle bacteriano. Você vai ver que ela tem propriedades melhores do ponto de vista biológico, assim, né? Então, nessa área de transição, eu acho especialmente interessante. Quem tiver interesse pode seguir o perfil da Shofu lá, eles explicam certinho qual que é o diferencial biológico da Giomer, das resinas da Shofu. Bom, de qualquer forma, nós utilizamos isso e no core, aqui central, eu fiz a proteção da embocadura do canal com ionômero de vidro fotopolimerizável e levantei aquele core maior de resina com uma resina bulk fill. E assim é o aspecto depois do repreparo, né? Muitas pessoas vão me perguntar aqui, mas você manteve essa cúspide? Na verdade, essa cúspide vai ser repreparada quando eu for fazer uma onlay, né, depois. Mas por que eu mantive ela? Para que eu mantenha mais ou menos a referência da onde que eu vou reconstruir depois e porque no momento eu não quis desgastar mais, eu já achei que esse procedimento já demorou, não queria trabalhar mais com o motor por uma questão de contaminação do ambiente, tudo, eu procurei ser menos invasivo possível. Então só repreparei, dei o mínimo necessário mesmo, elevei a margem o suficiente para que não ocorra um colapso aqui do periodonto, não vá para cima do dente, né? E assim fica muito mais fácil, então, nós estabilizamos o caso e podemos reconstruir isso ou terminar após o período de afastamento da quarentena,
constituindo então uma alternativa rápida, prática e que vai dar bastante conforto ao paciente. Ela não estava reclamando dessa cúspide, mas também nada impediria de remover ela depois, tá bom? Bom, então essa é a dica que eu queria passar aqui para vocês, uma dica assim bem clínica e bem pertinente nesse momento. E aqueles que estão atendendo, que atendem assim com muita cautela, com todos os cuidados, né? Fica aqui o recado. E para quem não está atendendo urgências como essa, eu acredito que essa é uma dica que vai ser bem interessante para vocês nesse momento, tá bom? Se você gostou, se você achou que foi legal, marque seus amigos aí, porque essa informação ela pode ajudar bastante o clínico, né, que está atendendo casos de fratura no dia a dia. E se uma pessoa pegar a dica e falar assim, pô, legal, agora eu vou poder fazer isso, já vale, porque você vai conseguir beneficiar muito da população, tá bom? Grande abraço, se cuidem, viu?